E sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje uma live especial, vou receber uma pessoa muito especial. Hoje eu vou receber uma aluna minha que é lá do Rio Grande do Sul, é a Áurea. Então eu já vou enviar para ela um convite aqui para ela já entrar com a gente para participar, porque esse bate-papo aqui promete. Vamos convidar ela aqui. Espera lá. Olha lá, vamos convidar a Áurea aqui para participar aqui. Eu te enviei o convite aí, querida. Vê se você recebeu o convite. É só aceitar e a gente vai entrar ao vivo lá. Agora você vira a sua câmera. Só clicar aí para inverter a câmera. Com calma, sem estresse. Tô vendo um chimarrão aí, eu acho, hein? Agora sim! Não é chimarrão, porque eu não gosto de chimarrão. A gaúcha que não gosta de chimarrão? Pois é isso. Não Áurea, gosto muito de chimarrão. Mas vamos lá. Áurea, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu Boa queria que noite você, para você. eu queria que você dissesse, para quem está chegando agora, eu queria que você dissesse da onde que você está falando e o como que você me conheceu aqui nas redes sociais. Bom, eu falo do quarto distrito de Santo Antônio da Patrulha, no interior, né, onde é chamado de Campestre Velho. Ele é próximo aqui do pedágio da 474. E Rio eu Grande, conheci. Rio Hã? Grande do Sul, né? Rio Grande do Rio Sul. Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Dá mais ou menos 1h40 daqui até Porto Alegre, só de ida. Olha só. Próximo de Taquara, próximo de Igrejinha. É Eu, perto do circuito onde tem as fábricas de calçado aí do Rio Grande do Sul. isso. O Rolante aqui no Vale do Paranhama é um lugar onde se vive praticamente do calçado. Que legal. E Eu, conta para as meninas como que você me encontrou na internet. bom, foi através de pesquisas. Eu fui Aham. pesquisando, né? E encontrei pessoas que a gente já percebia ali na conversa que não eram profissionais, que não levavam a conversa para um lado profissional, né? Eu acho que eu cheguei a conversar mais ou menos com uns 10 terapeutas, né? Que se diziam Aham. terapeutas. Aí o que Sim. me chamou a atenção em você quando eu conversei com você, não sei se você lembra, que não foi eu que conversei com você, foi você que conversou comigo. Aham. Você se apresentou, você disse quem você era, você me disse assim: eu estudei para isso, eu me preparei para isso, eu estou aqui para lhe ajudar e eu sei o que eu estou fazendo. Eu nunca me esqueci disso. Daí eu Aham. pensei, agora eu encontrei o terapeuta. Mas isso eu te disse por mensagem ou foi a hora que eu te chamei para a gente bater um papo e conversar? Na hora que eu achei que era por mensagem, eu tava de manhã em casa, a gente tinha combinado de conversar e você me ligou ao vivo por vídeo. Ah, você achou que a gente ia conversar por mensagem. Isso, e eu lembro que eu ainda levei um susto quando você me ligou, que eu disse, nossa, tá me ligando de vídeo. Eu não sabia nem que estava preparado. E daí você me ligou, e daí eu praticamente ali eu não conversei. Você conversou comigo, você se apresentou, você disse quem você era, o que que você. Tudo o que levou você a ter essa profissão, né? E ali eu senti a confiança que era alguém que eu poderia conversar. Porque existe muito golpe mesmo na internet. Desses 10 que eu conversei, mais da metade eu tenho certeza que não eram, não estavam preparados para aquilo ali. Ou era curioso, ou queria levar o assunto para outro lado, né? E eu vi que com você eu encontrei um profissionalismo muito bom. Então foi isso que me chamou a atenção. Obrigado, obrigado. Mas na verdade, Alga, eu só estava fazendo o que um dia fizeram por mim.
Eu Ah, também, que um bom. dia, eu precisava de encontrar alguém que já tivesse passado por um caminho que eu estava passando, né? Aham. Teve um momento ali que eu não sabia o que fazer, e nesses momentos que a gente, às vezes, passa por alguma dificuldade na nossa vida, o medo, ele nos paralisa. Sim. O medo é uma coisa que ele sequestra a gente emocionalmente. Então a gente fica impossibilitado, às vezes, até de tomar decisões, de tamanho que é o nosso medo. Exatamente. Exatamente. O medo E ele incapacita as pessoas de tomarem decisão. Então, por eu ter passado por um momento, né, também assim, eu entendo que essas pessoas estão ali vulneráveis e sem saber, às vezes, que rumo tomar. é, Inclusive, era mais ou menos a situação que eu tinha. Eu estava numa fase da minha vida onde eu sentia que eu não poderia confiar em ninguém, né? Que foi o que a gente já conversou em off, que eu não poderia confiar em ninguém. Então eu estava naquela fase que eu precisava encontrar alguém para conversar, alguém que me entendesse e tentasse me ajudar aonde eu achasse essa confiança. Foi aonde eu encontrei você. e olha só que, assim, a internet tem essa questão também que a gente tem que tomar um certo cuidado, isso é real, Isso é mas ao real. mesmo tempo a internet traz uma coisa maravilhosa, que é eu poder trabalhar, né, com pessoas do mundo inteiro. Hoje eu tenho pacientes que Sim. moram, inclusive, fora do Brasil. Aqui no Brasil, pessoas da Bahia, da Chapada Diamantina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas, enfim, eu tenho pacientes espalhados pelo mundo inteiro, graças também à internet. Mas Sim, uma coisa que eu acho interessante a gente falar, Áurea, é justamente esse cuidado que as pessoas têm que ter na hora de escolher um bom profissional, ou na hora até mesmo de fazer exatamente. um pagamento de alguma coisa, a gente às vezes vai pagar alguma coisa e se certificar de que algo ali realmente é Exatamente. garantido e a gente pode confiar. Uma E, coisa que me chamou a atenção também é que você lembra que você nunca me cobrou, né? Você passou o seu Pix ali para mim e tava tudo certo. Teve dois que eu conversei com eles que primeiro eles queriam pagamento e depois a consulta, Mas né? essa é uma herança que eu trago, Áurea, da época que eu tinha a minha empresa. Aliás, hoje eu também tenho uma empresa, né? Eu continuo sendo empresário, mas ao invés de eu vender produtos, hoje eu vendo cursos, treinamentos, meu serviço, o meu conhecimento, né? Hoje eu vendo o meu conhecimento através de livros, através de cursos, através das minhas mentorias. Mas eu trago isso da época que eu era empresário, que eu vendia produtos. E uma regra que eu aprendi desde muito cedo, empreendendo, é que primeiro a gente tem que entregar. A gente tem que entregar para as pessoas primeiro, para depois a gente receber. É o famoso primeiro você planta, depois você colhe. E, obviamente, quando você leva algo bom na vida de uma pessoa, quando você tem certeza, quando você tem convicção do seu trabalho, que é o meu caso, eu sei o amor que eu coloco nos meus atendimentos, nos meus cursos, agora, né, no segundo livro aí que está sendo lançado dia 8 de julho, né? Quando a gente coloca propósito e amor, não tem como a gente não receber de volta, né? Exatamente, é a lei do retorno, né? Exato, é a lei do retorno. Não tem como você ajudar uma pessoa e essa pessoa não querer retribuir, né, de uma forma ou de outra. Mas, Áurea, Exatamente. Até você falou no seu livro, Matheus, eu vi aqui no seu livro que a sua ex-mulher deu dinheiro para você, né? Explica um pouco isso para nós. essa é uma história emblemática, hein? Essa é uma história bem emblemática, mas eu acho que
vai de acordo com isso que a gente falou, Áurea, da lei do retorno, tá? Sim. Quando eu me separei da mãe do meu Você sumiu, filho, ô, Matheus, licença. Você sumiu? Eu não fiz nada. eu tô te vendo aqui. Eu não tô te vendo. Tô te vendo aqui. Alguma tecla aí que você apertou, mas eu tô te vendo aqui. Eu Será vou que até. Quer vamos ver? deixar assim? Tá funcionando. Tô te vendo Tá aqui, tá funcionando, funcionando. vamos lá. Eu vou perguntar Tá. aqui para quem tá no chat se as pessoas estão te vendo bem. Peraí que eu vou perguntar aqui, ó. Pessoal, Tá. vocês estão vendo a Áurea? Escreve aqui para mim se vocês estão vendo ela. Olha lá. A Irmaneiela, é isso? A sua prima disse que você é a prima amada dela. A Leia Herman. Lea Herman. Ela tá aqui, ó. Sim. A Marina também tá aqui. Ali, a Estão Marina os estava olhando no dois. Instagram e de repente viu uma entrevista do Matheus com o rapaz e eu comecei a seguir também. Olha lá, a Marina, ó, tem uma outra participante aqui que ela é da Bahia. Vamos ver se ela consegue entrar aqui com a gente. Essa menina é arretada, ela é lá da Bahia. Aí a gente põe uma baiana e uma gaúcha aqui. Vamos ver se cabe todo mundo. Ô, Paty, eu enviei um convite aí. Vamos ver se você consegue entrar com a gente, Paty. A Leia respondeu ali que ela tá vendo nós dois. De repente você sumiu. Eu Bom, tenho mas uma câmerazinha aqui, eu vou experimentar apertar nela para ver se aparece você de novo. experimentar aí. E olha lá, quem está entrando aí é a Ana Patrícia agora para Peraí. participar com a gente. Não, não Áurea, apareceu, deixa quieto. olha lá, olha quem está chegando! Não, eu diga nada. Seja bem-vinda! Boa noite. Mas tu tava tomando café? Olha só. Ô, Áurea, você conseguiu voltar à sua imagem, Áurea? Não, não consegui, eu só tô vendo eu. Não tem problema. Alguma coisa aconteceu, mas tá tudo bem, vamos lá. Tá, então eu vou pedir para Paty. Ô, Paty, manda um. Mas você está ouvindo, né? Sim, tô ouvindo bem. Tá, E tô então lendo eu os vou. comentários que estão Então entrando. eu vou apresentar a Paty para você. É uma baiana linda, mora lá em Alagoinhas. Paty, se apresenta para a Áurea para ela falar um oi para você. Oi, Áurea, boa noite. Eu me chamo Ana Patrícia, sou aqui da Bahia. E aí, como vai? Oi, Patrícia, eu sou a Áurea, eu sou aqui do Rio Grande do Sul e tô tudo bem, graças a Deus, e com você? Tudo em paz, tudo em paz. O Nordeste ainda está em festa, né? Hoje aqui se comemora o São Pedro e muita gente está por aqui pela fogueira, comendo milho, amendoim, tomando licor e por aí vai. Aqui também tá na festa de São João. Mas a Áurea tá debaixo da coberta lá, que tá frio demais no sul. Ô, Áurea, a sua prima deu uma ideia aqui para você sair da live e voltar de novo, que talvez você consiga reestabelecer a imagem. Você sai da live e depois você entra na live de novo, que aí eu vou te mandar o convite novamente, que eu acredito que vai estabelecer a sua conexão. Enquanto isso, eu vou falando um oi aqui para essa baiana aqui. Tá. Ô, Paty, Oi. olha, eu sei que você já contou essa história aqui, mas para quem está chegando aqui, eu queria que você contasse como que você me conheceu, como que você chegou até mim. A Paty, para quem não sabe, é minha aluna também, lá da Bahia, de Alagoinhas. Inclusive, ela faz parte do meu site, participa no site, está lá no meu Instagram, nos destaques. Conta para o pessoal aí, Paty, como que você me conheceu? Então, né, eu vi um anunciado, né? Um enunciado, não sei. Aham. No Instagram com um tema muito interessante. E aí eu comecei a seguir o Matheus e foi através disso que nós tivemos uma boa conexão. Ele como meu mentor, uma pessoa maravilhosa. E por aí a gente segue.
A Paty faz o quê, Paty? Uns 3 anos que a gente se conhece? Uns 3, 4 anos que a gente se conhece? Que você foi Não, minha mentorada? não, eu acho que tem uns 2 anos. Uns dois É, anos, né? Faz uns 2 anos. isso E aí a mesmo. gente, e aí a gente fez algumas. Ô, Paty, você tinha medo ou vergonha de fazer terapia, de se abrir com um profissional? Conta pra gente. Na verdade, eu acho que não tinha muita. Como é que eu posso dizer? Achava que não era tão necessário, né? A gente às vezes não tem aquela maturidade de dizer, eu preciso de um profissional, entendeu? Muitas vezes a gente procura amigos, né? Como é que eu posso dizer? Opiniões. A Áurea voltou. A Áurea Mas voltou. Tá vendo a eu gente? não tô vendo você igual. Oi? Mas eu não tô vendo você igual. Mas vamos deixar assim por hoje, depois a gente vê o que que faz. Ah, não, mas você tá aqui com a gente, viu, Áurea? Isso. Sim. A Paty tá dizendo aqui o medo que ela tinha também, né, Paty? Sim, eu tava ouvindo. Aham. É porque às vezes a gente acha que precisa assim de opiniões de amigos, de terceiros, né? E às vezes a gente não acha que tem essa necessidade de procurar um terapeuta. Isso aí. Ô, Paty, a Áurea estava perguntando uma coisa aqui, uma história que ela queria saber. Eu vou continuar respondendo aqui para a Áurea. Ô, Áurea, repete a pergunta a dúvida que você tem aí, e aí eu quero explicar também para a Paty e para quem está chegando aí também. Qual que era a pergunta que você ia me fazer? Sim, eu vi no seu livro que a sua ex-mulher deu dinheiro para você. Até ela tinha notado essa pergunta, né? Você podia explicar para nós um pouco melhor sobre isso? Sim, inclusive a gente estava falando, né, Áurea, da lei do retorno. Sim. E assim, obviamente eu não tenho orgulho de contar essa história. Não, eu vejo que foi um capítulo da minha vida que se eu pudesse não ter passado por esse capítulo da minha vida, obviamente eu não gostaria de ter passado por isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte: quando eu me divorciei, né, da mãe do meu filho, eu me recordo que a gente teve muitos problemas, mas muitos problemas, como todo casal que se separa, a maioria dos casais que se separam, obviamente é porque chega no limite, e quando chega no limite, é aquela coisa que vira aquela batalha, aquela briga, aquela batalha judicial, batalha por conta dos filhos, batalha por conta de, enfim, várias coisas. E eu e a mãe do meu filho, a gente passou por todo esse processo também. Mas eu sempre tive uma coisa dentro de mim que foi assim: eu entendi que o nosso casamento não fazia mais sentido nem para mim nem para ela. A gente já não conseguia mais fazer bem um para o outro. Mas eu entendi que o nosso filho, ele não tinha culpa das decisões erradas que eu e ela tomamos, né? Então eu compreendi que eu precisava tomar algumas decisões, mas que eu não poderia ser levado pelas minhas emoções. Então, quando a gente foi fazer lá a separação dos bens, por decisão própria, eu dei a ela financeiramente até mais do que ela me pediu, até mais do que era de direito dela. Eu dei mais dinheiro ainda, mais coisas para ela, por conta de que eu entendi que ela que ia cuidar do nosso filho, ela ia ficar responsável. Na época, o meu filho Hugo tinha 3 anos e meio, né? E aí, obviamente, eu entendi assim, bom, o bem mais precioso que eu tenho na minha vida é o meu filho. E o meu filho vai ficar aos cuidados da minha ex-mulher. Então, quanto melhor ela estiver,
mais condições ela terá de cuidar do nosso filho. Foi esse o meu raciocínio. E aí, enfim, eu acabei sendo muito generoso com ela financeiramente, tá? E só que o que aconteceu? Passaram-se mais de 10 anos. Já tinham passado mais de 10 anos, acho que uns 10, 15 anos. Eu sou meio ruim para guardar datas assim, mas já tinham passado mais de 10 anos, 10, 15 anos que a gente havia se divorciado. E aí que eu falo para vocês que o mundo ele não gira, ele capota, né? Então o que aconteceu foi que um dia eu já tinha tomado a decisão de fechar minha empresa, eu já estava endividado no banco, eu já estava devendo para os meus fornecedores, estava devendo, já tinha estourado o cartão de crédito, oficial de justiça indo, dentro da minha loja para penhorar bens, processo. Eu estava no fundo do poço, já sem crédito, sem dinheiro, ali numa situação que eu falei, eu não sei como é que eu vou sair daqui. E aí, quem que entra lá na minha loja e diz assim, olha, Matheus, eu queria saber aí como é que eu posso te ajudar, eu sei que você está passando por um momento difícil aí e tal, eu queria saber como é que você pode te ajudar. E ela chegou, e eu falei assim, não, imagina, isso não é obrigação sua, isso é um problema meu, isso é uma coisa que eu tenho que resolver. É um problema que eu criei, tudo isso que está acontecendo na minha vida foram decisões ou que eu tomei ou que eu deveria ter tomado e não tomei, né? Então, ali naquele momento eu assumi a responsabilidade dos erros que eu havia tido na minha vida, né? Mas ela disse assim, olha, e eu falei para ela, olha, eu não posso aceitar dinheiro de você, falei para ela, porque eu não sei nem se eu vou conseguir te pagar. Eu não sei nem se eu vou ter condição de te pagar. E aí ela falou assim, não, eu não quero nem saber se você vai ter condição de me pagar ou não. Eu só quero retribuir aquilo que um dia você fez para mim. Entendeu, Áurea? A lei do retorno demorou uns 15 anos. Mas ela chegou, né? Mas ela chegou. E foi muito, muito bonito da parte dela, né, ter feito isso. Foi muito, muito bom para você naquele momento, né? Para mim foi muito difícil porque eu tive que lidar com o meu orgulho, né? Claro. Eu tive que lidar com o meu orgulho, mas eu também eu entendi que eu tive que deixar meu orgulho de lado, porque inclusive foi por conta do meu orgulho que eu estava naquela situação, né? Por algumas decisões que eu tomei de que eu deveria ter sido um pouco mais precavido na minha vida, mas enfim, já foi, não tem como eu voltar atrás. Sim. Mas é uma história bem emblemática que eu conto no meu livro. Tem mais alguma dúvida que você gostaria de saber, Áurea? Tenho. Essa semana você publicou que não tem como uma pessoa, né, uma pessoa de depressão, se ela está usando a depressão para alguma coisa. Não sei se eu fiz a pergunta correta. Assim, às vezes a pessoa diz que está com depressão, ela faz aquilo por algum motivo. Não entendi muito. Eu fiz um post essa semana no Instagram, e esse post ele deu muita polêmica. Muitas pessoas me mandaram direct, muitas pessoas me perguntaram, Matheus, como assim não pode tirar a depressão do deprimido? Porque às vezes aquilo está sendo bom para a pessoa. Né? Eu dei uma conotação de que a pessoa está usando aqui a depressão a seu favor. Né? O que acontece, Áurea? Deixa eu explicar para você, para a Paty e para todo mundo que está aqui. Eliane Saimitz também entrou ali, também é minha prima. Acho legal. A família inteira vai começar a entrar. Que bom. Legal, ótimo. É bom que a gente vai fazendo uma corrente do bem aqui. Quem tiver aqui, esse é um assunto muito, muito importante, um assunto muito sério. Vamos ajudar outras pessoas. Clica no aviãozinho aqui. Vamos enviar essa live para outras pessoas, vamos fazer uma corrente do bem, que tem muita gente precisando desse conhecimento, tem muita gente sofrendo por falta de conhecimento.
É Então verdade. vamos lá. Uma coisa, Áurea, que as pessoas não sabem e que eu também não sabia, eu fui aprender isso depois que eu fui estudar a psicanálise, né? Que a psicanálise é a teoria do inconsciente, tá? E o nosso inconsciente toma várias decisões que nós não muitas vezes entendemos, né? E o que acontece? Quando a gente adoece, inclusive eu acho que vai até te responder mais alguma coisa. Quando a gente adoece, Áurea, nós temos um ganho secundário com a doença. O que é esse ganho secundário da doença? Muitas vezes a gente quer carinho, a gente quer atenção. E às vezes a gente não sabe pedir isso. E aí vai para o lado errado. Só que quando a gente adoece, a gente ganha esse carinho e essa atenção das pessoas. E a gente aprende isso quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a criança chora, porque a criança cai ou machuca, ela chora. E quando ela chora, a mãe vem e pega no colo. A criança entende, bom, se eu chorar, eu vou receber o carinho e a atenção da minha mãe ou o cuidado da minha mãe. Esse é um processo do nosso cérebro. Só que o que acontece? Quando a gente cresce e se torna adulto, a gente às vezes não sabe chorar ou pedir. Então o que a gente faz? A gente adoece de uma maneira inconsciente. A gente adoece para pedir ajuda para alguém, pedir atenção de alguém. E muitas doenças patológicas são por esse motivo. Inclusive, as pessoas usam a doença. Eu acredito que alguma de vocês talvez esteja com volume alto. Não sei se alguma de vocês está com volume alto aí. Está dando um pouquinho de microfonia para mim. Eu baixei. Tá, vamos ver se melhora. Inclusive, Áurea, uma das coisas que eu fiz quando eu tive a depressão foi para punir a minha mãe e a mãe do meu filho. Foi uma escolha inconsciente que eu acabei tendo para punir a minha mãe e a mãe do meu filho. Olha como que a nossa mente é doentia. Por que eu puni a minha mãe? Eu passei por uma fase na minha vida que uma vez me perguntaram, né, o que menos assim, gostava são das pessoas do momento que eu estava vivendo há 10 anos atrás, né? E eu respondi o sentimento de pena. Então, isso é realmente algo que... O áudio está ruim. Esse é o ao vivo da internet, do Instagram. Às vezes é a conexão. Pois dando um pouco de... que tá ruim. Nós estamos com delay. Também uma da Bahia. Uma do Rio Grande do Sul. E eu aqui de São Paulo. Então, mas vamos ver se a gente consegue seguir aqui. Se não, eu peço para que uma de vocês de cada vez também saia de novo e volte, mas vamos tentar aqui seguir. Tá. O que você estava dizendo, Áurea? Eu disse que eu passei por um momento na minha vida, uns 10 anos atrás, onde me fizeram pergunta qual era o pior sentimento que eu tinha a respeito das outras pessoas sobre aquele momento que eu estava passando. E eu respondi que é o olhar de piedade que as pessoas tinham sobre mim.
né? E isso não vai bom. Ô, Áurea, eu vou pedir para você tenta sair e voltar de novo. Tá dando muita microfonia, as pessoas estão dizendo aqui que não está dando para ouvir direito. Tenta sair e depois você volta. Vamos ver. Pati. E aí? Deixa eu te perguntar uma coisa, Pati. Qual que você acha que é o motivo principal que as pessoas têm resistência em pedir ajuda para cuidar da saúde emocional? Qual é o motivo? O que você acha que as pessoas têm muita resistência em pedir ajuda para cuidar da saúde emocional? Geralmente as pessoas usam a desculpa. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. São as duas principais desculpas, mas que a gente sabe que no fundo, é uma questão de prioridade. Porque às vezes a gente tem dinheiro para fazer outra coisa e acaba não cuidando da saúde emocional. Por que você acha que isso acaba acontecendo, Paty? Eu acredito que é mais uma questão cultural. É muito uma questão cultural. Porque a gente cresceu ouvindo que psiquiatra, psicanalista, psicólogo, é tudo coisa de gente que tem problema de cabeça, gente doido mesmo. Tá lá no popular. E eu entendo dessa forma. É a ignorância mesmo, entendeu? É também o meio, tipo, a família também envolve muito isso. Tá me ouvindo bem? Eu acho que o problema é comigo. É o meu microfonia. Eu acho que é melhor a gente sair e pensar de novo. Certo. Porque tá dando muita microfonia. Sei. Tá, então eu vou pedir para você sair. Aí eu vou reiniciar o áudio de novo, depois você volta. Viu? Tá bom? Tá bom. Vou tentar aqui, viu? Pessoal que tá aqui com a gente... Teria como você fazer isso aí por mim? Eu não tô conseguindo sair. É só você fechar o Instagram. Tá bom. Pode fechar o aplicativo e depois você volta. Aí. Vamos lá. Pessoal, vamos ver se... Vocês estão me ouvindo bem agora? Vamos ver se quem está aí agora me diz como que está o áudio aqui. Também uma baiana, uma gaúcha hoje aqui. Hoje a live está pegando fogo. Olha lá, vamos ver. Agora que eu fiquei sozinho aqui, pessoal, diz para mim como que está o áudio. Quem está aí, a Áurea, acho que voltou. Diz para mim, por favor, como que está o áudio. Olha lá, o áudio. Áurea, você está me ouvindo bem? Eu não entendi. Tá bom? Tá ok? Tá ok? O áudio tá ok agora? Tá bom? Estão me ouvindo bem? Então tá. Então vou mandar o convite de novo para essas meninas aí. Vamos. Vai ter que dar certo. Mandei o convite para você, Áurea, a Eliane, lá, a Marina. Lá, a Áurea voltou. Agora até você, eu tô vendo. É que eu acho que você quer escapar da pior pergunta que eu quero lhe fazer, mas não vai. Me manda já aí de volta, então, Áurea. Vamos, sem perder tempo, me faz a próxima pergunta aí. Tá. Você falou alguma coisa essa semana, né? Que Deus não tira ninguém da depressão. E você tira. Eu gostaria que você nos explicasse sobre isso, como funciona isso e se você não acredita em Deus. Essa pergunta é bem emblemática, bem emblemática. Mas antes de eu responder ela, para quem está aqui, eu recebi muita crítica, inclusive, de pessoas me criticando, dizendo, como você não acha que você está sendo muito arrogante, você não acha que você está sendo muito prepotente,
Que história é essa de que você fala que Deus não tira ninguém da depressão e você tira? E eu vou explicar essa polêmica aqui já já. Mas só para terminar a última pergunta, que deu um problema aqui no áudio e eu acabei não conseguindo finalizar da maneira que eu gostaria, Áurea. Tá. A última pergunta que você me fez... Foi sobre aquele post. Foi sobre o post da depressão. Isso. O que acontece, Áurea? O nosso inconsciente, tá? Ele tem um... É como se o nosso inconsciente tivesse uma vontade própria e que ele tomasse decisões por nós, tá? Sabe aquele boneco de marionete? Não sei se você conhece aquele bonequinho de marionete, que o que acontece? Quem mexe o boneco são os seus dedos. O boneco do marionete, ele se movimenta de acordo com a vontade dos seus dedos. Imagine que o nosso inconsciente, tá? A nossa parte inconsciente é como se fossem os nossos dedos. E o nosso inconsciente vai fazendo assim, ó, na nossa vida, e a gente vai tomando ou deixando de tomar decisões baseados no nosso inconsciente. Então as pessoas não fazem isso por mal, assim como eu não fiz por mal, mas fazem. Por quê? Porque está na parte da nossa mente, da nossa psique inconsciente. E aí eu vou te explicar o porquê que eu quis punir a minha mãe, e eu quis punir a mãe do meu filho, e esse foi um dos, né? Não foi o motivo principal, obviamente, mas foi um dos motivos pelos quais eu fiquei com depressão. E aí isso é bem legal, porque esclarece para muitas pessoas, tá? E isso também, Áurea, tem a ver até com a minha dívida. Eu me endividei, fiquei devendo dinheiro para também punir as duas. Olha que loucura! Olha que loucura que é o nosso inconsciente, tá? E eu não, as pessoas às vezes falavam isso, eu ouvia isso, eu não acreditava. Quando eu fui estudar, aí eu ouvi de um, ouvi de outro, ouvi de uma linha de psicanalista, ouvi de psicólogos, ouvi de coachings. Aí eu falei, é verdade? Então, o que aconteceu? Eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe. Eu me sentia rejeitado pela minha mãe. Por que eu me sentia rejeitado pela minha mãe? Porque quando meu pai morreu, eu também conto isso no livro, eu tinha 1 ano de idade. Eu já li essa parte. E a minha mãe foi obrigada pela vida a ir trabalhar fora. Porque senão a gente não ia ter comida. Porque o meu pai morreu e a gente não tinha uma casa própria, não tinha uma pensão, não tinha uma condição financeira favorável. A gente não era pobre, mas não tinha uma segurança ao ponto da minha mãe ficar tranquila para cuidar da gente. Então a minha mãe teve que ir trabalhar fora. Só que eu tinha 6 anos de idade, perdão, eu tinha 1 ano de idade e o meu irmão mais velho tinha 6. Só que a criança, Áurea, uma criança, ela não entende que a mãe está saindo de casa para ir trabalhar. A criança acha que a mãe não gosta dela. A criança não entende que a mãe está precisando sair de casa. Na cabeça da criança, que a criança está ali com a mãe está cuidando, a mãe está dando amor, carinho, atenção, a mãe está fazendo de tudo. Aí um belo dia essa mãe some. Essa criança se sente como? Abandonada. Então eu cresci com essa dor dentro de mim, esse vazio, essa dor do abandono. E eu tive sérios problemas emocionais, inclusive problema de relacionamento com a minha mãe, durante toda a minha vida por conta desse trauma.
tá? Porque a minha mãe também ficou traumatizada. Você imagina, com a morte do meu pai. Dois filhos Exato. pequenos. Exato. E o porquê, e isso na minha cabeça, na cabeça das pessoas, isso gera uma dívida emocional. É como se a minha mãe me devesse algo. Gera uma dívida emocional, tá? E o que aconteceu com a mãe do meu filho? Quando eu me divorciei da mãe do meu filho, como eu falei, eu deixei ela numa condição financeira muito boa. Mas isso foi porque eu quis fazer. E aí, quando a gente estava fazendo o acordo do divórcio, eu falei assim para ela, falei, olha, a única coisa que eu peço para você é que você não me impeça de ver o meu filho. Por quê? Porque eu tinha um trauma de não ter tido o meu pai. Então eu sabia qual era essa dor de não ter um pai. Então eu não queria que o meu filho passasse por essa dor de não ter um pai. Só que aí o que aconteceu? Ela concordou. Mas depois que a gente se separou, que assinou o divórcio, as brigas começaram. Aquela coisa de depois do divórcio, vem a mágoa, o ressentimento, aquelas coisas que vêm de todo o casamento que acaba. E aí o que acontecia? Eu tentava ver o meu filho e ela não deixava. Como uma punição para você. Como uma punição para mim. Então, o que aconteceu? Na minha cabeça, ela roubou uma parte da minha vida com o meu filho. Porque eu não tive a vida que eu gostaria de ter com o meu filho, a presença que eu gostaria que o meu filho tivesse na minha vida, quando ele era pequeno, eu não tive porque a mãe dele estava muito ressentida na época ainda, então ela não atendia o telefone, não permitia que eu fosse buscar ele. E aí isso gerou em mim uma segunda dívida. É como se ela tivesse roubado uma parte da minha vida com o meu filho. Só que eu era uma pessoa dependente emocional. Eu era uma pessoa extremamente dependente emocional por conta da minha história de vida. E aí o que a pessoa que é dependente emocional, Áurea, ela não consegue dizer não. Ela não consegue colocar limites. Ela é insegura, ela tem medo. Eu era esse cara, que eu era um não cara... é real. Não é verdadeiro. Tanto é que eu depois, quando ela tinha acordado que eu podia ver o meu filho a hora que eu quisesse, eu tinha visita livre. A hora que ela começou a não cumprir, eu entrei na justiça de novo para pedir uma guarda compartilhada. Só que aí a gente ficou brigando na justiça mais uns 3, 4 anos, mais uns 3 anos. Quando o juiz deu a sentença que a guarda era compartilhada, que ela não tinha mais o direito total sobre o menino, a primeira vez que ela tentou boicotar, eu xinguei ela, mas eu xinguei tanto, e eu falei assim, ó, agora é você que vai ficar sem ver o seu filho se você não cumprir o acordo. Porque aí agora eu vou entrar na justiça e eu vou pedir a guarda dele, eu vou ganhar a guarda dele, porque o que você está fazendo é um crime que se chama alienação parental. Isso é crime. Eu falei, eu tenho provas. Agora ele já pode, inclusive, até dar o depoimento dele, porque ele já tem idade, a psicóloga já pode entrevistar ele. E aí quem vai ficar sem ver ele é você. Daquele dia que eu criei coragem, nunca mais ela me impediu de ver o meu filho. Ou seja, não foi o processo. Você enfrentou o seu medo? Não foi o processo, foi a minha coragem. O dia que eu tive coragem de enfrentar ela, aí ela... Ah, tá bom. Então, assim, na minha cabeça, ela tinha, tanto ela quanto a minha mãe, elas tinham uma dívida comigo.
E depois chegou um momento que, assim, eu estava numa situação que eu estava tão infeliz, mas a pessoa que é dependente emocional, ela não consegue estabelecer os limites saudáveis. E aí o que ela faz? Ela adoece, ela se deprime. Ou para punir as pessoas, ou para se proteger. Então a doença serve às vezes ou para punir alguém, ou para se proteger de alguém. Olha que loucura que é a nossa cabeça. Mas aí vamos entrar nessa outra pergunta, Áurea, bem polêmica. Eu quero que você repita, porque chegou gente aqui agora. Eu quero que você repita a pergunta, porque essa de agora é bem polêmica, hein? Eu até tô com medo de fazer a pergunta, mas eu vou fazer. Você falou. A Paty, eu tô tentando mandar o convite para a Paty aqui, não tô conseguindo. Ô, Paty, eu tentei mandar o convite aqui para você, não tô conseguindo. Eu não sei se... Eu vou tentar de novo aqui, mas vamos continuar aqui. Eu mandei o convite de novo para você, Paty. Pode falar, Áurea. Posso falar? Tá. Pode. Você falou alguma coisa, né? Que Deus não tira ninguém da depressão e que você tira. Gostaria que você nos explicasse melhor sobre isso e se você não acredita em Deus. Legal. A primeira parte da pergunta, Áurea, eu vou te responder da seguinte forma. A depressão, ela é uma doença. Ela é uma doença que ela interfere na nossa questão física, nosso corpo, na nossa mente, na nossa psique, tá? Nas nossas emoções e também na nossa alma, no nosso espírito. É uma doença que ela é física, mental e espiritual. Só que uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, desconhecem, é que por ela ser uma doença, não adianta eu rezar, só que essa doença não vai embora. E eu provo isso para as pessoas. Eu provo isso para as pessoas quando eu chamo uma pessoa que é muito crente, que acredita muito em Deus, e aí eu pergunto para a pessoa a seguinte coisa, Áurea. Eu falo assim, imagine que você quebrou o braço, teve uma fratura exposta, o osso perfurou a pele, e você está tendo uma hemorragia. Eu pergunto para a pessoa, se você se ajoelhar e começar a rezar e não for no médico, Deus vai curar o seu braço quebrado? Não. Porque Deus dá esse entendimento para o médico curar o braço. Exatamente. Então, a depressão, Áurea, as pessoas negligenciam a doença. Por ela ser um trauma invisível, a depressão, ela é um trauma. Da mesma forma que um osso quebrado é um trauma. Só que as doenças emocionais, elas geram traumas invisíveis aos nossos olhos. Mas o trauma está lá. O machucado está lá, o sangramento está lá dentro da cabeça, a pessoa está sofrendo. Tanto é verdade essa dor que as pessoas tiram a própria vida por conta dessa doença. Então, quando eu digo para as pessoas, olha, Deus não vai tirar a sua doença. Por quê? Porque você precisa agir, você precisa pedir ajuda. E aí, Áurea, a segunda parte da sua pergunta... Eu acredito em Deus, eu sou cristão, eu hoje não levanto nenhuma bandeira de religião, tá? Mesmo porque, para que eu seja muito bom no meu trabalho, eu não posso ser uma pessoa que se posiciona como tal religião, como tal opção sexual, como tal partido político. Tá? A minha profissão, a minha ética, para que eu possa ajudar as pessoas, eu não tenho como eu ajudar uma pessoa que ela é homossexual se eu for uma pessoa que eu tenho preconceito. Eu não posso ajudar uma pessoa que é testemunha de Jeová se eu sou uma pessoa preconceituosa religiosamente.
Então, justamente para poder, e justamente por saber que isso é só uma questão de escolha das pessoas, hoje eu não levanto bandeiras. Eu falo muito de espiritualidade. E eu acredito muito em Deus. Só que hoje, a minha conexão com Deus, eu não preciso um lugar assim onde tem um imóvel, onde tem tijolo, onde tem vidro, concreto, que é uma igreja, para eu me conectar com Deus. Eu não preciso de um líder religioso para eu me conectar com Deus, porque eu entendo que aquele líder religioso, ele é um ser humano igual eu, nem melhor e nem pior. Inclusive, a própria prova de que mesmo você acreditando em Deus, você adoece, é o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, que são pessoas que tiveram depressão, sendo pessoas santas. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Eu acho que sim. Mas eu tenho mais uma. Vamos lá. A última. Vamos lá. É verdade que na sua depressão você vendeu móveis da sua casa para fazer cursos? É verdade isso? Eu não só vendi os móveis da minha casa, Áurea, para fazer cursos, mas hoje, tá? Hoje, eu olhando para trás, eu acredito que até a decisão de deixar minha empresa falir, deixar minha empresa se acabar, eu acho que foi uma escolha. Hoje eu vejo que foi uma escolha. Por quê? Quando eu fiquei com depressão, Áurea, eu fiquei impossibilitado de trabalhar. Eu não conseguia trabalhar. Eu não tinha cabeça para trabalhar. Eu cheguei a ficar 30 dias sem pôr o pé na minha loja. Eu chamei as minhas funcionárias, fiz uma reunião com elas, e eu estava tão mal com a minha depressão, que eu falei assim para elas, olha, eu vou pedir para vocês tomarem conta aí, eu tinha funcionárias antigas de 10 anos que trabalhavam comigo, tinha lá, eu lembro que tinha a Regiane, a Brenda, uma mãe e filha, as duas trabalhavam comigo, a filha era mais antiga, a filha entrou comigo, era o primeiro emprego, depois veio a mãe para trabalhar comigo também, e a gente tinha um ambiente lá muito saudável, assim, nesse sentido né, um ambiente muito família. E eu cheguei, eu falei para elas, para as outras funcionárias, eu falei, olha, eu vou pedir para vocês tomarem conta aqui que eu não tenho condição de trabalhar. Por quê? Eu estava doente. Eu estava doente. Da mesma forma que tem as doenças, né, que a gente sabe aí que deixam as pessoas dentro do hospital. Você é uma pessoa aí que passou por uma experiência, né, dessas. Exato. Então, uma pessoa que está adoecida, Áurea, ela não tem condição de trabalhar. Como é que uma pessoa doente consegue trabalhar? Não tem como. Tá? Só Não que tem como condições físicas e nem emocionais. Exato, exato. Então, Áurea, o que aconteceu? Como eu estava muito, muito doente, eu sabia que eu precisava me curar, eu precisava de tratamento, eu precisava de tratamento, né? Eu tinha essa consciência, olha, eu estou doente, eu preciso me tratar, porque se eu não consigo nem ir para minha loja, como é que eu vou prosperar financeiramente se eu não consigo nem ir para o meu trabalho? E aí, Áurea, eu lembro que ia ter um curso do Wendel Carvalho, e o curso dele custava R$ 3.500. R$ 3.500. Na época, isso faz acho que faz uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. O curso na época, custava R$ 3.500. Você imagina um cara que estava falido, devendo dinheiro para o banco, para o cartão de crédito, devendo para a família, enfim, tá tudo embananado. Mas eu precisava de ajuda. E aí, Áurea, o que eu fiz? Eu vi lá a propaganda do curso, do Wendel, e eu comecei a seguir o Wendel nas redes sociais. E
e aquilo fazia muito sentido para mim, né? O Wendel é um grande mentor meu. Depois ele se tornou assim, mais ainda, porque eu acabei depois fazendo outros cursos, mas esse primeiro, eu pensei assim, eu preciso disso. Para eu poder sair desse buraco que eu preciso de ajuda, né? Foi aí que eu tinha lá na minha casa, Áurea, eu tinha uns móveis, sabe esses móveis de madeira rústica, Sim, antiga, madeira sim. maciça, rústica? E Eu tinha comprado esses móveis para uma loja minha, lá em Minas Gerais. E assim, eram móveis lindos, coloniais. Eu tinha um jogo com uma mesa de 6 cadeiras, aquela madeira maciça, e eu tinha um aparador também de madeira maciça que fazia conjunto. E eu lembro que aquilo, na época custava acho que uns 5, 6 mil. Eu havia sim, pago hoje ainda é caro e é muito lindo. caríssimo, porque é Sim, madeira de demolição, madeira maciça. sim, sim. E aí eu vi ali e falei, poxa vida, esses móveis valem uns 5, 6 mil. Na época, valiam 5, 6 mil. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender isso aqui para fazer o curso. Não acredito. Eu te juro pela saúde do meu filho. Aí Nossa, entendi. eu anunciei esses móveis. Um eu vendi para o meu vizinho. Eu ofereci para o meu vizinho, que o meu vizinho tinha uma casa toda nesse estilo tal. Meu vizinho comprou a mesa com as cadeiras. E o aparadouro eu vendi para um outro rapaz que foi lá buscar também. Aí eu fiz o dinheiro. Eu achei que você tinha vendido móveis usados ou coisas assim. Não, móveis de dentro da minha casa. Eu vendi móvel de dentro da minha casa. Móvel de dentro da minha casa. Para poder fazer esse curso. E o meu primeiro livro, e o meu motivo de fechar a loja, foi por conta do Wendel Carvalho. Foi depois que eu passei por a experiência, que era um curso que eu fiz com ele de um tempo, né? Depois que eu passei pela mentoria dele, eu fiz a mentoria dele, e aí eu vi que eu estava doente porque eu não queria mais ficar na minha loja. Só que eu não conseguia sair. O medo. Eu vou fazer o que da vida? Eu nunca havia trabalhado em outra coisa. Eu não sabia fazer outro trabalho. Eu tinha medo de sair dali. Eu já, endividado, devendo no banco, devendo para cheque especial estourado, oficial de justiça indo penhorar bem da minha casa, sem outra fonte de renda. Como é que eu fecho a única fonte de renda que eu ainda tinha, que era a minha loja? Boa pergunta. Foi aí que eu falei, eu tenho que ter coragem, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Aí foi aí que eu falo para você, Áurea, que assim, quando eu passei por essa mentoria do Wendel, ele despertou algo em mim que foi assim, olha, o que é mais importante? Eu ou a minha empresa? Se Você? alguém tiver que morrer, eu deixo morrer a minha empresa ou eu morro antes? A empresa? Se eu tiver que escolher entre eu e a minha empresa, eu escolho a minha. Porque eu posso construir 20, 30, 50 empresas estando bem. Mas uma empresa não pode construir o Mateus. Exatamente. Eu posso construir quantas empresas eu quiser na minha vida. Só que uma empresa não é capaz de me dar saúde, não é capaz de dar um Mateus de novo. Nunca. Se eu não estiver bem. Você Exatamente. entendeu, Auri? Então, às vezes, muitas pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para fazer, para cuidar da minha saúde emocional. Mentira! Ela não põe aquilo como prioridade na vida dela.
E se soubesse a diferença que faz, ia fazer, né? Quanto mais você protela o problema, mais... se eu tivesse tomado essa decisão, Áurea, lá quando eu comecei a ficar doente, eu teria vendido a minha empresa por um bom dinheiro. Eu não teria passado por aquele fundo de poço que eu passei. Se eu tivesse feito aquele curso antes, se eu tivesse esse conhecimento antes, se eu tivesse essa oportunidade de ter tido aquele conhecimento e depois, obviamente, aí depois que o bichinho me picou, aí eu comecei a fazer outros cursos, porque eu falei, nossa, eu preciso aprender com essas pessoas que já passaram por esse caminho, porque o Wendel também passou por esse caminho. O Wendel ficou sem dinheiro, ficou também endividado, e aí eu também fiz outros cursos e de outros mentores que também haviam falido, haviam ficado sem dinheiro até para comprar comida. Meu Deus. E aí eles contaram que eles mudaram de vida quando eles mudaram a mentalidade. Uma coisa que parece simples, mas não é? Como é que você... isso é o que eu falo, inclusive, Áurea, às vezes tem mulheres que estão dentro de um relacionamento e elas se sentem ali presas no relacionamento, porque às vezes aquele casamento, né, que foi constituído que era o homem que trabalhava, a mulher que não tinha fonte de renda, e às vezes a mulher fala assim, nossa, se eu sair desse casamento, eu vou passar fome, porque eu não trabalho, eu fico cuidando da casa, eu não tenho outra fonte de renda. E aí ela vai ficando, e quanto mais essa mulher vai ficando nesse casamento, ela vai adoecendo mais, e ela vai ficando pior, e o casamento vai piorando ainda mais. Eu não sou a favor de ninguém se separar. Eu sou a favor da família. Eu sou muito a favor do casamento. Eu sou um homem que eu acredito que o casamento faz bem para as pessoas, desde que ele seja algo saudável. Desde que seja algo saudável. Saudável e respeitador. Exatamente. Então, um casamento, se for um casamento saudável, onde existe um respeito, reciprocidade, o carinho, o afeto, fidelidade, o amor, eu sou a favor do casamento, mas eu sou a favor que as pessoas têm que serem felizes. E tem que se cuidar e tem que se respeitar. Exatamente isso. Mais alguma pergunta? Não. Então agora Acho que chega, né? Então agora a gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas assim, eu vou pedir para as meninas que estão... Eu tentei colocar a Paty aqui, não consegui, o Instagram tá me dando trabalho hoje aqui. Paty, desculpa. Eu queria pedir para as meninas aqui, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, manda a pergunta aqui para a gente, tá? A Marina disse aqui, ó, o que está difícil hoje em dia... o que está difícil hoje em dia. Isso, ó, o Rômulo disse assim, ó, pedi, buscar e batei, as 3 condições necessárias para a cura. Parabéns, Matheus, meu exemplo do braço foi sensacional, meu amigo Rômulo. Esse meu amigo Rômulo vai estar aqui com a gente na semana que vem, batendo um papo aqui também, que é um menino que me ajudou muito na minha caminhada, na minha trajetória. Agora eu quero fazer mais uma pergunta para você, Áurea. Oi. Agora é minha vez, hein? Agora é minha vez. Olha, na paz, tudo na paz. Áurea, eu me recordo de uma coisa que aconteceu com você, que ela inclusive aconteceu com a Paty, e que acontece com a maioria das mulheres. Sim. E principalmente, às vezes, por não me conhecer. Como que é para você se abrir, né, numa sessão de terapia para uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que está numa tela no Instagram, uma pessoa que você não sabe de onde veio, não sabe o paradeiro, por mais que você viu ali e tal, bater um papo. Como que é isso de você se abrir para uma pessoa, né? Porque as pessoas vêm e contam as suas
particularidades, contam a sua intimidade. Como que foi isso para você, Áurea? Conta um pouco dessa experiência, mas para as pessoas que estão aqui também, que têm essa curiosidade, eu queria que você fosse o mais sincera possível, no sentido assim, olha, eu tinha medo, eu tinha receio, eu não consegui confiar no primeiro momento. Fala um pouco disso, Áurea. Mas foi exatamente isso. Eu tinha muito medo, tanto que eu fui passando por vários e fui cancelando, né? Porque a internet nos oferece isso, né? A opção do que tu pode confiar, do que tu não pode. Eu fui por intuição, Aham, né? Eu fui por intuição. É como você disse, eu não lhe conheço pessoalmente, eu nunca lhe vi, mas o seu profissionalismo me chamou a atenção. Daí eu aham. pensei, bom, aqui tem algo diferente que não tinha no outro lugar que eu perguntei. Então Mas ali você... eu fui. E ali você foi se apresentando, você se apresentou. Você lembra que você conversou comigo 1 hora, você disse quem você era e tudo mais, né? E ali eu vi a grande diferença. Isso. Apesar que na internet também existe o lado ruim, mas Aham. eu consegui diferenciar esse lado. Entendi. Mas você já se sentiu à vontade, depois daquela nossa primeira conversa? Sim. Você já se sentiu à vontade em se abrir comigo ou foi o tempo que você foi se sentindo cada dia mais confiante em se Cara, abrir? as duas coisas. As duas Aham, coisas. Eu senti confiança ali e também com o tempo, como você mesmo sabe, eu fui falando mais coisas. Porque se eu não me sentisse confiante, eu não falaria nenhuma palavra. Eu, aham, tchau, pronto, né? E eu falei, e depois eu fui com o tempo, fui adquirindo mais confiança, tanto que agora a gente conversa bem mais, né? Às vezes eu mando alguma coisa que você me recomenda para mim fazer. Aí quando eu estou fazendo, eu tenho essa liberdade de mandar para você. Então, aham. com o tempo também foi conquistando mais confiança, com certeza. Legal. Que nem hoje eu estava fazendo caminhada, eu mandei para você, ó, tô cumprindo a meta que você me deu. Isso, esse é um grande diferencial do meu trabalho, Áurea, porque assim, o que que acontece? Eu trabalho com saúde. O meu serviço, eu sou um profissional hoje eu já estou atendendo também empresas, né? Eu tenho uma empresa também que é a Evolution, é uma empresa de consultoria comercial, então eu atendo também empresários, que foi inclusive uma sugestão do meu terapeuta, e eu tenho terapeuta, né? Eu também faço a minha terapia, né? A Sim. gente, quando a gente estuda, nós aprendemos que nós precisamos continuar também recorrendo a outras pessoas para pedir ajuda, né? A gente não pode cair na prepotência, na arrogância de achar, eu não preciso de ajuda, tá? Então, Exatamente. através da instrução do meu terapeuta, eu comecei também com essa empresa agora de consultoria, por quê? Eu comecei a atender muitos empresários, muitos gerentes, muitas mulheres empreendedoras e essas pessoas eu vi que elas estavam passando por situações que eu também havia passado e que o trabalho delas, a empresa delas estava sofrendo as consequências às vezes, de algumas questões que elas precisavam resolver. Então, né, não tem como você não misturar trabalho e família, Não, trabalho, relacionamento. Não tem como. não Nós tem somos como. seres emocionais, nós somos seres relacionais. Então, eu hoje também tenho essa empresa de consultoria. Mas, como eu sou um profissional da área também da saúde, né, além de eu ter a formação eu sou formado em administração de empresas, eu tenho pós-graduação em marketing, eu estudei muito a área comercial, eu sempre estudei muito, fiz um intercâmbio fora do Brasil, aprendi muita coisa lá fora também, nessa questão de mercado, de empresa. Só que como eu lido com pessoas,
O meu serviço é atender pessoas. Então, essas pessoas não funcionam das 8 da manhã às 6 da tarde. Essas pessoas, às vezes, têm problemas no final de semana. Essas pessoas, às vezes, têm problemas à noite. Essas pessoas têm problemas no sábado, que nem eu tenho até eu falei com você no particular, eu tenho um aluno que é daí do Rio Grande do Sul, que ele está com a mãe hospitalizada e ele pediu para mim, falou, Matheus, olha, eu nem sei, eu não estou conseguindo ter tempo nem para fazer a terapia, ele falou. Eu falei, olha, é justamente por você estar passando por isso que você não pode deixar de fazer o seu cuidado emocional. Exatamente, porque Então, ele não vai conseguir ajudar a mãe dele se ele não estiver bem. exatamente. Foi aí que ele falou, não, você tem razão, só que eu não tenho horário. Então eu falei, não, a gente encontra um horário. Se eu tiver que acordar de madrugada para atender você, eu acordo de madrugada e vou atender você. Eu sou esse profissional, Áurea, você está entendendo? Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa confiou em mim, a pessoa, você vê, você aí do Rio Grande do Sul, Do outro lado. do outro lado do país. Você não sabe de onde eu venho, você não conhece a minha trajetória. Agora você conhece através da minha história, do meu livro e tal. Mas assim, você confiou no meu trabalho. Eu tenho que honrar isso. Eu, modéstia à parte, eu tenho uma intuição. E quando eu olhei, eu pensei, posso confiar. Eu tenho que honrar essa confiança que você me deu. Então, se você precisar de mim num fim de semana, você me manda uma mensagem, Matheus, está acontecendo isso. Eu vou te responder, eu vou dar atendimento e eu faço isso para quem está comigo em atendimento. Essa pessoa tem acesso a mim, por quê? Porque eu entendo que não é só ali naquele momento que a pessoa está fazendo aquele horário da terapia dela, que é de 50 minutos ali, que a gente está fazendo aquela videochamada. Não. Às vezes essa pessoa passa por um momento ali, Matheus, está acontecendo isso, isso e isso. Eu falo, respira, vai respirar, vai fazer uma caminhada, vai respirar, para clarear suas ideias, pensa, não toma decisão precipitada. E outra coisa que eu acho legal também, Áurea, inclusive que a gente está trabalhando agora, que é uma coisa que você evoluiu muito, e eu queria que você falasse um pouquinho disso antes da gente terminar, porque dia 8 agora de julho, né, eu vou fazer o lançamento do meu livro, que é o livro que fala sobre ansiedade, que hoje é o mal do século. A ansiedade hoje é o mal do século. Só que as pessoas estão normalizando a ansiedade. Elas estão tratando como se fosse algo normal. Sabe aquela coisa, normal ter ansiedade. Não, mas às vezes as pessoas têm e nem percebem que estão tendo ansiedade. Exatamente. Acho que é alguma outra coisa. Eu tô nervosa, eu tô estressada, aconteceu alguma coisa. Não, a ansiedade é horrível. Horrível. E aí a pessoa não consegue dormir, não consegue focar. Fazer nada. Não consegue trabalhar, fica irritada, acaba brigando com as pessoas, ou se isola, não quer sair de casa. Então, o que acontece? As duas emoções que são os gatilhos da ansiedade é o medo e a insegurança. São as duas emoções que são os gatilhos da ansiedade. E a gente vem trabalhando muito, e eu vi que você teve uma evolução muito grande, né? Você está de parabéns, você teve uma evolução muito grande na questão de enfrentar os seus medos. Eu queria que você falasse um pouco assim, obviamente sem entrar na sua intimidade, mas eu queria que você explicasse um pouco a relação que você tinha com o medo antes do processo dos nossos atendimentos e depois que a gente começou a trabalhar. Eu queria que você falasse como que era a sua relação com o medo e como que ela está hoje, sendo que a gente ainda tem muita coisa para trabalhar. Essa semana eu passei um questionário para você,
até para você imprimir, para a gente trabalhar essa questão do medo. Mas eu queria que você falasse um pouco disso para as meninas que estão aqui ao vivo com a gente. Bom, eu não gostava de sair da minha zona de conforto. Eu não gostava de correr riscos, né? Paguei alguns preços por isso, né? E foi bem dolorido ter que enfrentar o medo, principalmente da primeira vez. Você sabe, né, qual é o assunto. Aham. Foi muito difícil, eu lembrei de coisas que eu havia esquecido, Que né? estava no inconsciente. Isso. E eu fui lembrando, eu lembrei acho que umas 2 ou 3 coisas naquela situação que era a principal do medo que eu tinha, né? Tanto que eu comentei certas coisas com você, que eu tomava alguns receios aqui ao redor da minha casa, né? Para não ter que olhar para aqui, não ter que olhar para lá, para não lembrar disso. Agora, Por conta do medo. e por conta do medo. Aí o que você me explicou? Que o medo não é real, o medo não vai me dominar. Eu vou ter que enfrentar o meu medo. Eu já enfrentei tanta coisa na minha vida que você sabe. Por que eu não vou enfrentar algo que não existe, que não é real? Eu vou Olha enfrentar, sim. Eu vou enfrentar. Se eu tiver que enfrentar uma vez ou duas e cair, eu vou levantar, mas eu vou enfrentar de novo, porque ele não existe. E isso é uma coisa que passou, ó, já foi. O que ficou para trás tá lá atrás, não tá aqui. Eu vou olhar daqui para frente. O que ficou para trás. Hoje é o melhor dia da sua vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. Mas eu achei engraçado, sei que você colocou no seu livro, você foi muito inteligente também, né? Que quando você se referiu ali a primeiro, o logo que você colocou do seu livro não era assim. E aí você trocou que era o melhor dia da sua vida. É porque eu conto no livro, né, Áurea? Inclusive, a motivação, ó, presta atenção para você ver que coisa que é a gente pedir ajuda. A história do livro foi porque eu fiz um outro curso com o Wendel, e nesse outro curso do Wendel, que chama 5 Liberdades. E o que o Wendel fala que são 5 liberdades? São as liberdades que ele conseguiu na vida dele, e que ele mostrou um mundo para mim, Áurea, que eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E uma das liberdades que eu queria era ter liberdade geográfica, para eu poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, hoje, você vê, eu atendo você, eu tenho essa liberdade geográfica. É uma liberdade de eu poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu posso atender as pessoas de qualquer lugar do mundo, né? E principalmente para mim, que já morou fora do Brasil, eu tenho o sonho de viajar pelo mundo aí, num futuro bem próximo, novamente, pegar e fazer um circuito aí para conhecer vários países que eu ainda sonho em conhecer. Mas quando eu fiz esse curso do Wendel, ele é um curso que, assim como o meu curso também da Hotmart, ele tem a participação de outras pessoas. Então, eu tive a felicidade de ouvir de uma escritora que ela tinha medo de publicar o livro dela. Ela tinha medo de fazer o livro dela. Ela não se sentia merecedora. Ela não se sentia capaz por conta da autoestima. E aí, também, uma outra pessoa chegou para ela e falou assim, por que não você? Por que não você escrever um livro? Porque ela pensava assim, quem sou eu para escrever um livro? E aí a pessoa, essa outra mentora dela falou assim, não, quem é você para não escrever um livro? E quando eu ouvi essa história dela, e hoje ela é uma escritora famosíssima. Eu me fiz essa pergunta há 10 anos atrás.
Quando eu tive aquele problema de saúde, você sabe, eu fiz essa pergunta: por que eu? Por Aham. que comigo? Pô, eu criei meus filhos, eu fiz isso, por que comigo? E daí um dia eu pensei, por que não comigo? Eu não tô Eu aqui não sou melhor que diferente de ninguém, nem ninguém. pior, né? Nem melhor e nem Exatamente. pior. Eu sou um É, ser humano como qualquer outro, se é para ser comigo, vamos lá. é, é isso aí. E aí, Áurea, então assim, surgiu a ideia de fazer o livro no curso do Wendel. Só que eu conheci um outro grande mentor, um grande professor, que inclusive eu cito ele também no meu primeiro livro, que é o Tadashi Kadomoto. O Eu cheguei Tadashi, nessa parte. o Tadashi Kadomoto, eu conheci ele durante a pandemia, e foi o Tadashi que me trouxe essa questão, porque o Tadashi ele é psicólogo, né? Eu sou psicanalista, mas o Tadashi é psicólogo. Só que o Tadashi, ele tem uma abordagem, ele fala que ele é um psicólogo psicoespiritual. Ou seja, ele cuida dos pacientes dele, olhando para a parte espiritual e para a parte psicológica. Ele é um profissional também que tem esse conceito, assim como hoje eu também tenho. E o Tadashi, eu também fiz alguns cursos com ele, e num dos cursos que eu estava fazendo com ele, tinha um exercício, uma vivência lá, que a gente começava a fazer uma meditação, e a gente pegava um pedaço de papel, uma caneta, e a gente fazia essa meditação porque ele ensinou para mim. Hoje eu medito todo santo dia, desde quando eu conheci ele. Nunca mais eu fiquei um dia sem meditar. Às vezes eu medito mais de uma vez por dia. Mas depois que eu conheci esse meu professor, não passou um dia sem o Matheus meditar. Isso já faz uns 4, 5 anos. E aí, Áurea, num dos cursos que eu estava fazendo com ele, que ele fez essa vivência, ele falou assim, ó, vocês vão meditar e tal, e aí esvazia a cabeça, e o que vier, vocês escrevam no papel. E aí veio essa frase, só que eu ainda estava num momento de muito sofrimento, de muita dor, de muito, sabe, eu estava ainda sofrendo muito. E aí eu escrevi, veio essa frase, hoje é o melhor dia da sua vida. Mas daí você estava se referindo a outro, não a você. Daí você Na mudou. verdade, Áurea, eu creio que isso, para quem acredita, né? Você perguntou se eu acredito em Deus. Eu acho que isso foi Deus que soprou no meu ouvido. Com certeza. Eu acho que Deus soprou no meu ouvido através de um anjo, de sei lá o que cada um dá um nome, né? Mas eu acho que Deus soprou, porque quando eu escrevi essa frase, Áurea, virou uma chave na minha cabeça. Porque todo o sofrimento que eu estava tendo ali na minha vida eram por coisas que já tinham passado, não iam mudar, e por medos que eu tinha do futuro. Que controle eu tenho do futuro? Nenhum. Nenhum. O futuro E não o passado existe. já foi. O futuro não existe, Áurea. Ele é uma projeção da nossa mente. Não existe o futuro. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a uma hora. O futuro não existe. Ele é uma projeção da nossa mente. E quando eu olhei para aquela frase, eu falei, caramba, eu estou sofrendo por coisas do meu passado que eu não tenho poder de mudar. Já Eu estou foi. sofrendo por medos de coisas que pode ser que nunca aconteçam na minha vida. E não estou vivendo hoje. E eu estou deixando de viver. Estou deixando de viver o hoje, é o que você falou. Você vê o poder que tem a gente
entrar numa mentoria, a gente fazer um processo de autoconhecimento. E daí, só que aí maravilhoso. Só que aí eu comecei, né, nessa história assim de hoje é o melhor dia da sua vida, hoje é o melhor dia da sua vida. E aí depois de um tempo, eu pensando nessa minha questão de curar a minha dependência emocional, então eu dizia assim, hoje é o melhor dia da sua vida. Não. Aí eu falei assim, não, primeiro para mim. Essa frase tem que ser para mim. Porque quando eu falo hoje é o melhor dia da sua vida, eu estou me referindo a outra pessoa. Aí eu falei assim, não, isso eu tenho que cuidar primeiro de mim. Eu tenho que entregar essa frase primeiro para mim. Que é o que a gente fala muito do amor próprio, né, Áurea? Porque daí você vai estar preparado para ajudar outra pessoa. Primeiro eu. Aí eu comecei, não, hoje é o melhor dia da minha vida. E aí uma simples mudança, né, de uma palavra mudou todo o sentido da frase. Aquilo que a gente conversou no começo da live, às vezes uma palavra dita de uma forma diferente, ela muda todo um contexto de uma história. Exatamente. E ela traz um outro resultado, e positivo, com certeza. Você está coberta de razão. Tem pessoas aqui do Rolante que estão entrando, entrou a Fernandes, entrou o Anderson Cunha, são pessoas que eu conheço. Um beijo aí para o Rio Grande do Sul. Eu sinto, eu peço desculpas para a Paty aí, que eu não consegui colocar a Paty. Olha lá, ó, a Natália disse, essa mulher é um exemplo de força, admiro muito ela. Obrigada, Natália, beijo. Olha lá. O Anderson a Paty, a Marina passou por aqui também. Muito legal, muito legal. Inclusive, eu acho que assim é bem bacana, Áurea, você dar o seu depoimento, porque eu sinto que tem muitas pessoas ainda que têm medo. Olha lá, o Daniel, muitas pessoas estão tendo crise de ansiedade, o Daniel falou. Daniel lá de Porto Ferreira também, o Daniel fez um curso comigo também, esses dias eu tive dando um curso lá na cidade de Pirassununga, um curso presencial. O Daniel participou do curso. Daniel, parabéns. Nós temos que fazer mais live. A Natália Fernandes colocou que ela está adorando. Lá, muito obrigado. Aliás, deixa eu já falar aqui, né, Áurea? O lançamento do livro vai ser no dia 8 de julho. Sim, gente, pelo amor de Deus, compareçam. Não na terça-feira que vem, na outra, e eu vou dar um curso de um dia aqui na live, onde eu vou explicar quais foram essas decisões que eu tomei na minha vida, o que eu fui tendo que fazer para ir vencendo a depressão, a ansiedade. A Áurea ainda está lendo o meu primeiro livro, então nessa aula do dia 8 eu vou contar bastante sobre o meu processo, vou contar mais particularidades minhas ainda, histórias aí com a minha mãe, as brigas com a minha mãe, com o meu padrasto, os problemas, os perrengues com as minhas ex-esposas, aquelas questões do divórcio que me levaram ao fundo do poço. Vou contar um pouco da minha dependência emocional, tá? O quanto que a dependência emocional me escravizou por anos, né? Eu era uma pessoa que eu era escravo, dependente emocional. A gente vai falar muito sobre dependência emocional. E a semana que vem, Áurea, a gente vai ter live todo dia. Amanhã, que novidade! Amanhã vai vir a doutora Roberta, que é psicóloga, tá? Que também foi minha terapeuta, tá? Doutora Roberta. Ali está dizendo que ela quer o livro. Doutora Roberta, psicóloga, na segunda-feira. Na terça-feira, nós vamos ter a presença do Leandro,
Tá? O Leandro também lançou um livro mês passado. O Leandro, ele é um profissional da área da saúde física, tá? O Leandro Alface. Então, o Leandro vai falar o poder da atividade física para ajudar nas questões emocionais, o quanto que a atividade física ajuda na saúde emocional. Tá? Então, eu vou ter um bate-papo com o Leandro na terça-feira sobre esse assunto. Na quarta-feira, eu vou ter um papo com o professor Daniel, que é também da área de saúde física, personal training, é dono de academia. Ele participa do meu curso digital lá na Hotmart, tem um módulo que ele dá lá com videoaulas também, que ele fala muito esse poder da atividade física para a gente se equilibrar emocionalmente. Na quinta-feira tem um convidado especial, que é o Rômulo, que vai vir falar de espiritualidade. Esse menino, Áurea, eu conheci, eu só vou dar um spoiler aqui. Na quinta-feira, esse menino, a gente fazia um curso junto. Tá? Na época, eu frequentava uma casa espírita e a gente fazia um curso junto de espiritualidade, eu, ele e a noiva dele. E durante o curso, ele perdeu a noiva num acidente de moto. Meu Deus. Ela veio a falecer num acidente de moto. E aí, esse menino, eu tinha acabado de me divorciar, então eu estava sofrendo por conta de um divórcio, e ele perdeu a noiva num acidente de moto. Ele estava noivo, ia casar, perdeu a noiva num acidente de moto. Aí sabe o que aconteceu, Áurea? Eu liguei para consolar ele. No estado que você estava. Só que aí ele que começou a me consolar. Esse menino, ele é tão elevado espiritualmente, eu chamo ele de... Eu falo que ele é meu anjo da guarda, que ele se tornou um mentor espiritual meu. Ele é um menino muito estudioso, que ele estuda muito espiritualidade, não só, ele estuda várias religiões, a gente, né, não tem esse preconceito. Ele também é um menino que é... Mas assim, na quinta-feira a gente vai falar sobre espiritualidade. É um menino muito... Ele dá palestra no Brasil inteiro, tá? Esse menino é muito espiritualizado. E na sexta-feira a gente também tem live. No domingo tem live também com um outro professor. Então, assim, tá lotado de live essa semana. Aí vou receber um monte de gente. Hoje, muito obrigado a você pela gentileza de vir aqui bater um papo comigo. Eu gosto Obrigada sempre... pelo convite. Obrigado para a Paty. A Paty já é de casa, a Paty já está sempre participando nas lives. A Paty já perdeu a vergonha das lives. Você agora também já perdeu a vergonha das lives. Mas eu gosto de trazer as pessoas que passam pelos meus atendimentos, Áurea, para trazer verdade. Né, para as pessoas verem que é de verdade. Porque às vezes a gente vai lá na internet, a gente fala, porque eu penso isso, que nem, né? Deus não vai tirar você da depressão. Se tem alguém aí sofrendo de depressão, crise de ansiedade, você pode ajoelhar e rezar. Se você não pedir um tratamento, procurar um profissional, não precisa ser eu. Não precisa ser eu. Pede ajuda para um profissional, mas vai atrás de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra. Vai atrás, pede ajuda. Se você está sofrendo, não adianta você achar que o tempo vai curar, Deus vai curar. Não vai curar, não, só vai aumentar a dor. Só vai aumentar a dor. Deus não vai curar a sua depressão se você não pedir ajuda. Se você não tiver um ato de coragem, se você não colocar isso como uma prioridade na sua vida.
Tem pessoas que falam que não tem dinheiro, não tem. A terapia é caro. Não é caro, não. O quanto que é, e quanto que é caro você viver num casamento de bosta? O Não quanto posso nem custa? responder por causa do horário. O quanto custa você viver num casamento de bosta? O quanto custa você viver, trabalhar num emprego que você é infeliz? O Nossa. quanto custa você trabalhar num emprego onde você é humilhado, onde você é abusado, onde que você fica ali trabalhando, sabe, ganhando pouco, não sendo valorizado? Quanto custa isso? Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, terapia, eu fazer um curso, é caro. Ó, tem um livro aqui que eu estou lendo agora, As Armas da Persuasão. É um livro dessa grossura, que eu ganhei esse livro de uma amiga minha, e eu já comecei a ler ele, Áurea, umas 2 vezes. E eu Mas parei. leu todo? Não, eu parei. Eu comecei a ler, aí eu parei. Porque é um livro muito difícil. E eu vi que naquele momento da minha vida não fazia muito sentido. Só que agora, você sabe por que eu estou lendo esse livro, Áurea? As Armas da Persuasão. Você sabe para que eu estou tendo que ler um livro de como saber convencer as pessoas? Olha, vê se você imagina por que eu estou tendo que ler um livro para aprender como convencer as pessoas. Para você ter um entendimento melhor, entender as pessoas melhores? Para eu poder ajudar aquelas pessoas que têm resistência em pedir ajuda. E como tem? Para eu poder ajudar aquelas pessoas que dizem que não tem dinheiro, que dizem que não tem tempo, que acham que saúde não é prioridade. Eu estou tendo que saber Nossa, como conversar com essas pessoas. Eu tenho que saber como conversar com essas pessoas para mostrar para ela que cuidar dela é uma coisa boa. Olha que ponto. Então a gente não tem que estudar só psicanálise, só psicologia. Eu tenho que estudar a mente humana, como que a mente humana funciona, para eu poder chegar para a pessoa e mostrar para ela que cuidar dela deve ser uma prioridade. a saúde hoje ela é a prioridade de qualquer coisa. Então, assim, Pra tudo. para vocês mulheres, cuidar da beleza é importante? É importante. Cuidar do cabelo, cuidar da maquiagem, cuidar da beleza, comprar uma roupa bonita. Eu vendi sapato, bolsa para as mulheres a vida inteira. É importante você comprar um sapato bonito para ir numa festa, uma roupa, uma bolsa. É importante? É importante, porque isso tem a ver com a autoestima da mulher. Só que não adianta a mulher estar bonita por fora e por dentro ela está toda destruída. Não adianta nada. E aí tem muita mulher, Áurea, que inclusive ela mente para ela mesma. Ela põe uma casca e fica Uma linda, autoproteção. maravilhosa. Ela põe uma casca, ela fica linda, maravilhosa, que é uma casca. Ela quer mostrar para as pessoas que ela está bem. Aí ela põe uma casca, ela cuida, né? Põe um monte de coisa e tal para ela mostrar que ela está bem por fora. E por dentro ela está toda destruída. Não adianta. Não resolve. Porque a hora que você está sozinho, você com você, A casa cai. você pode ter o sapato de 5.000 reais, você pode ter pago 500 reais na chapinha, você pode ter colocado silicone, você pode ter... Não adianta, a hora que estava... A Anitta é uma prova disso. Esses dias a Anitta fez um post nas redes sociais dizendo do vazio que ela enfrenta. Exatamente. Uma mulher bonita, milionária, que estava sofrendo. Eu vi isso. Então, assim, daí é a importância que a gente tem que cuidar
daqui de dentro, né, Áurea? É Tem. cuidar do nosso interior. Querida, muito obrigado. Obrigada a você. Parabéns pela sua coragem, pela sua determinação, de pedir ajuda. Hoje de estar aqui, inclusive incentivando outras mulheres. Tá? Você pode ter certeza absoluta que você está inspirando mulheres a se cuidar. Você está inspirando mulheres a pedir ajuda, a ter coragem. Você está sendo uma fonte de inspiração. Eu já te falei isso, tem um projeto seu aí que eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que a hora que você começar a fazer isso é um caminho sem volta. Eu tenho certeza absoluta. Inclusive, hoje eu já te passei uma missão aí no particular. Eu tenho certeza absoluta que isso é algo que vai ser um caminho sem volta para você. Que bom. Tá bom, Vai querida? ser, sim. Obrigada a você pela oportunidade, beijo. obrigada pelo carinho de sempre. Beijo. Um beijo para o Rio Grande do Sul e até o nosso encontro. Amanhã a gente tem um particular aí. Depois eu te chamo no particular. Amanhã a gente tem um particular aí. Tá bom, querida? Tá bom. Boa noite. Um beijo para o Rio Grande do Sul. Boa noite. Um beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente. Meu muito obrigado. Um prazer enorme receber vocês aqui. Muito obrigado para quem ficou aqui, para quem passou, para a Pati, que passou aqui para a gente, passou aqui com a gente também, a Ana Patrícia. Ana Patrícia é minha aluna. Meu muito obrigado. Um beijo para a Bahia, um beijo para todo o Brasil, para quem passou aqui. Muito obrigado por todos. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Até. Meu muito obrigado mais uma vez, um prazer em falar com vocês e até a próxima.